Aí, resguardado o assobio, bom dia, certo? Hoje é dia 6 de maio, bicho, de 25, 8 horas e 13, fazendo esse vídeo, rapaz, por uma questão de obrigação, tá certo? Eu recebi quase de graça aí, sabe, formação cultural, sabe, formação humana, formação científica, tá certo? E de graça eu devolvo. Eu fui aluno de escola particular do seminário, tá certo? E fui aluno também de escola pública, certo? Eu fiz meus estudos primário, meu estudo primário foi em escola pública, certo? De primeira a quarta série, de quinta a oitava e ali o correspondente ao ensino ginasial e secundário foi feito numa escola de seminário, tá certo? E depois na graduação, frequentei escolas públicas em Manaus, o curso de letras e o curso de direito, tá certo? E de certa forma, assim, sabe, para entrar nesse mundo aí da disputa ideológica, sabe, da disputa contra o capitalismo, contra o imperialismo, sabe, contra o autoritarismo, contra ditaduras, contra tiranias, essas coisas assim, sabe, o mínimo que eu posso fazer, sabe, já que eu não estou mais em sala de aula, e em sala de aula eu não venceria essa luta. Eu fico lembrando, rapaz, da luta de Dom Bosco, sabe, um padre lá na Itália, em Turim, sabe, vendo ali ao redor dele, ali, sabe, a miséria, sabe, ali, sabe, o perigo rondando, garotos e garotas, e não sei por que ele enxergou mais os garotos, sabe, e ali, sabe, garotos que eram filhos de proletários que operavam nas indústrias ali, sabe, eu acho que já era a segunda revolução industrial, se estava ali no século XIX, certo, quando ele se pôs no mundo ali, quem sabe no tempo de Mussolini, uma coisa de verificar, no tempo de Gramsci, a coisa de verificar, e assim, sabe, e ele se pôs ali a fazer coleta, como faz hoje aquele padre, rapaz, ali com aquele pessoal ali em São Paulo, sabe, naquela zona lá de drogaditos, sabe, aquela coisa toda. São ações necessárias, ações pragmáticas, se alguém não fizer, como fez aquela irmã Dulce, irmã não sei quem, não sei mais quem, entendeu? Se não fizer essas coisas aí, sabe, de cuidar do corpo, sabe, do que está próximo da gente aí, tá certo? Essa coisa não existirá, pô, simplesmente isso, ficará um vazio, tá certo? E essas pessoas se aproximam e às vezes desvencilhadas aí, sabe, de outras finalidades, então se acode, certo, a essas emergências. Marx já foi diferente, tá certo? Marx preferiu trabalhar o geralzão, tá certo? É preciso trabalhar a consciência, mas não a consciência no modo como pensavam os socialistas utópicos, certo? Mas de um modo científico, num modo histórico, num modo dialético, tá certo? Eu deveria, já estou ali com o material salvo. O Max fez aniversário de nascimento no dia 5 agora, hoje são 6, então foi ontem que ele fez aí, sabe, o nascimento dele. E para hoje o que nós temos aí, lembrando, o nascimento é de Robespierre, um francês revolucionário, e de Freud, do Sigmund Freud, um médico aí, sabe, que se dedicou a fazer pesquisas, cuidando também do geralzão, certo? O Freud não foi aí, sabe, para as filantropias, tá certo? Ele preferiu trabalhar o pensamento humano, trabalhar o ser humano na sua totalidade, sabe, no seu geral, entendeu? Ali cuidando do corpo e cuidando da alma e enfim, sabe? Mas deixando as preocupações alimentares aí, sabe, para outros fazeres, para as filantropias fazerem, certo? E ele foi cuidar, sabe, de produzir ciência, essa coisa toda, tá certo? Então é isso, tá certo? Então, mas veja, eu comecei a subir uma música aí, sabe, só para encher o saco, e eu vou pedir então licença para Guma, vou dar bom dia para ela e vou avançar, tá certo? Outro dia eu falava quando eu falava de pessoas que cuidavam
de teorias de conspiração, tá certo? Houve um escritor aí, um cara que escreveu um livro, eram os deuses astronautas, sabe? E esse cara deu uma, eu acho que ele parecia assim com o Olavo de Carvalho, sabe? Ele ficava recortando aí os detalhes, e quem sabe até parecido comigo mesmo, sabe? Porque eu fico aqui recortando os retalhos aí, sabe? Sem querer aprofundar, diz que com pretexto de fazer ensaios, tá certo? Porra, bicho é foda. E esse tal de Dan Brown, rapaz, eu não lembro a nacionalidade dele, mas ele produziu esse romance aí, Eram os Deuses Astronautas, e depois ele enveredou, continuou nessa área aí, sabe? Nessa área aí tenebrosa. Não tenebrosa não, nessa área nebulosa, sabe? Das teorias entre aspas, tá certo? Porque necessariamente, a não ser que, sabe, o olhar recaia sobre o senso comum, tá certo? Mas de regra, quando se olha aí, sabe, com um certo interesse e com boa fé, sabe, o que está ao redor, a gente produz teoria, tá certo? E os gregos antigos faziam isso, tá certo? Muitos podiam estar enganados, os sofistas, por exemplo, eles olhavam, sabe, mas depois eles produziam mentiras, tá certo? Falseavam ali, sabe, vendiam o trabalho deles. Acho que o problema deles estavam no que dizem aí, sabe, de que eles eram consultores, sabe, davam parecer aí, davam opinião, sabe, e cobravam, certo? Eram os caras aí que vendiam opiniões. É o que dizem, certo? E me parece que Zenão de Eleia, não sei se Zenão de Eleia foi um sofista, não sei, tem que ver isso aí. Aí, rapaz, eu só sei dizer o seguinte, que se falava do Dan Brown, isso foi o Fernando Horta, sabe, falando de teoria de conspiração, e ele faz uma ligação aí, sabe, nesse mundo aí da teoria da conspiração. E eu disse que teoria da conspiração são termos opostos, sabe, apresenta uma contradição, a não ser, exceto, como eu disse, sabe, se a teoria é entre aspas, sabe, observando aí o mundo, aí, sabe, o mundo das reações imediatas, o mundo da opinião, da doxa, certo? Como a gente chama, a doxa, entendeu? A opinião fácil, e não vem agora, eu vou passando adiante, passando o rolo, que eu não sou besta, não vou ficar. O Horta diz que ele diz aí, sabe, que ele veio para combater o senso comum, tá certo? O senso comum, rapaz, essas coisas aí, sabe, que a gente deita o olhar assim muito rapidamente e vai aceitando e vai embora e vai se deixando engabelar, certo? Porra, aí é foda. E então a teoria não se forma, ou a teoria que se forma em cima do senso comum é uma teoria entre aspas, tá certo? E já a conspiração, tem a boa conspiração e tem a má conspiração, certo? Tiradentes, por exemplo, foi um conspirador, foi um inconfidente, tá certo? Foi um inconfidente. A Inconfidência Mineira. Não, a Inconfidência Mineira eu acho que dá mais assim pro lado do Joaquim Silvério do Reis, que foi um cagueta, tá certo? O Inconfidente é aquele cara que não suporta, sabe, guardar o segredo, tá certo? Não suporta guardar a confidência. Aí nasceu a Inconfidência Mineira. Mas o fato é que o Tiradentes fazia, sabe, era uma conspiração, sabe, ali, sabe, ali, tentando modificar a situação, sabe, já que ele não podia fazer na marra, na base de revolução, entendeu? Então ele reuniu ali alguns aí, sabe, para aí fazer, meter cunha, aquela coisa toda, tá certo? E tem a má conspiração que é justamente tramar, sabe, urdir esforços, sabe, como faz o fascismo, por exemplo, tá certo, que procura a união de forças para derrubar aí, sabe, derrubar situações aí de progresso, situações aí, sabe, situações que devem e merecem, sabe, ser progredidas, sabe, ser avançadas, como é que te fala, aí, sabe, progredir, aí já falei progredidas, tá certo? E então, assim, sabe, aí se tem, então, de um lado a teoria, entre aspas, e a conspiração de má fé, tá certo? Isso aí é o que fez Olavo de Carvalho, que faz o Dungin e que faz o Bannon, sabe? Essas coisas com interesses aí baseado em valores aí, sabe, superficiais, valores imediatistas, valores que acodem o bucho. O bucho? Rapaz, não fala em bucho não, que lembra o bucho do Bolsonaro. Outro dia ele estava expondo o bucho dele aí nas redes, sabe? Miserável. É um cara, esse aí é um exemplo típico, sabe, de cara que falseia a verdade, sabe? Que atrai o emocional das pessoas pro bucho dele. Vê se pode uma porra dessa, entendeu?
para se fazer de coitado, se fazer de vítima, enquanto a vida, rapaz, é muito mais sério do que isso, rapaz, sabe? A gente tem que se engajar, sabe, aí, numa perspectiva de fazer o homem, sabe, o ser humano crescer mais do que é, sabe? Receber um empurrão. De modo que esse meu esforço que eu faço diário, sabe, hoje, sabe, diante aqui de um smartphone, de produzir esse vídeo, comentar questões, tá certo? É justamente esse esforço de pensar com um pouco mais de qualidade, como diz o Horta, sabe? Superar o senso comum, tá certo? Ou aí, sabe, instalar um novo senso comum de qualidade, sabe, para a maioria, já que nem todo mundo pode ser doutor, nem todo mundo pode ser, sabe, cientista, mas a gente opera então com um senso comum mais qualificado, tá certo? É isso aí. E eu penso que o Freud foi um desses caras aí, junto com Marx e outros aí, sabe, que se esforçaram por acrescentar um plus a mais, tá certo? Nas questões. Aí eu falava, quando eu falava de Dan Brown, sabe, eu lembro de um filme aí, sabe, em que ele opunha, de um lado, uma organização secreta no mundo aí do catolicismo chamado Opus Dei, e eu queria lembrar Opus Dei, Opus Dei, Opus Dei, tá certo? É uma expressão latina, trabalho de Deus, tá certo? E não vinha, rapaz, sabe, Opus Dei. Dizem que o Alckmin, sabe, ele pertence a essa organização aí da Opus Dei, tá certo? Ela é uma organização, acho que medieval, não sei, e veio varando no tempo e chegou no nosso tempo e o Alckmin se filia, sabe, a essa organização. E ao lado dessa organização, o porradal da Opus Dei era com o Priorado de Sião, que também não deixa de ser uma organização secreta, eu acho que, não sei se ele já sabe do fim ali da Idade Antiga, pegando a Idade Média, não sei, ela vem varando. Sei que tem uma relação aí com uma organização hoje aí, uma tal de Rosa Cruz, fundado por um espanhol aí, tá certo? E essas relações existem. Mas eu não quero falar disso, eu apenas quero dizer aqui que eu queria me lembrar da palavra, da expressão Opus Dei e não vinha. Vinha Agnus Dei e Magnus Dei, não sei mais o que, mas não vinha Opus Dei. Opus em latim quer dizer trabalho de Deus, ação de Deus, tá certo? E é isso aí para quem acredita, certo? Muito bem, então agora eu vou me despedir da Guma e vou avançar, tá certo, um pouquinho. Bom dia, Guma, deixa eu ir bem ali e volto já, tá certo? Vou passar aqui de raspão pelo macacão, certo? E dele também vou pedir permissão para ir avançando. E cheguei aqui no Freud, então assim, deixa eu me falar logo do Freud aqui, já que ele caiu aqui, tá certo? O Freud, né? O Freud é esse cara que tá aí, sabe, na tela. E o Freud, que foi o Freud, tá certo? Quem foi o Freud? O Freud está aqui. Sigmund Freud foi um médico neurologista. Veja, neurologista, pô, é importante saber essa coisa aí, sabe? A neurologia, porra, é muito importante, sabe? Porra, bicho. Porque, na verdade, aí, sabe, a neurologia, sabe, aí é o corpo, rapaz, o corpo falando, sabe, nós temos uma série de líquidos, sabe, de líquidos internos, sabe, líquidos com certas qualidades, sabe, que quando caem esses líquidos no cérebro, sabe, o cérebro endoida, tá certo, e toma várias atitudes com o corpo, sapeca o corpo para cá, sapeca o corpo para lá, tá certo? E são esses líquidos aí, rapaz, essas misturas químicas aí, sabe, que endoidece o cérebro, tá certo? A neurologia cai nesse campo aí desses líquidos, rapaz, dos hormônios, sabe, e outras substâncias aí, sabe, que aí, sabe, inundam o cérebro, que contaminam o cérebro, energizam o cérebro, sabe? E assim, sabe? Faz assim, o ser humano e outros seres aí, sabe? Doidões aí, tá certo? E empurrados para frente, tá certo? E o Sigmund foi aí um médico primeiro, certo? Aí o cara que fez medicina, que lidou com corpos, que lida com o corpo humano, tá certo? E dentro do corpo humano ele escolheu a parte aí da neurologia e a ela se dedicou. E com base nisso ele começou, sabe, produzir teorias, sabe, essas teorias foram chamadas de teorias psicanalíticas, aí o campo é o campo da psicanálise, tá certo? Ele nasceu na Áustria, é reconhecido como fundador da psicanálise. Tem um filme aí, sabe, Quando Nietzsche Chorou, tá certo? Tem um livro e tem um filme, tá certo? O livro foi adaptado para o cinema, tá certo? E fizeram o filme. Eu acho que eu tenho uma mídia, sabe? Uma mídia com o filme, tá certo? E eu acho que eu assisti. E assisti muitas vezes, tá certo? Onde mostra ali, sabe? O Nietzsche, assim, sabe? Abalroado, com o cérebro dele ali, sabe? Perturbado pelas substâncias que circulam dentro dos dutos
neuro o quê, rapaz? Neurovasculares, inventando aqui, tá certo? Mas o fato é, sabe, que os líquidos eles não estão soltos dentro do corpo, eles estão dentro de dutos, tá certo? E os líquidos, sabe, que afetam o cérebro, sabe, que estão dentro aí da cadeia neural, tá certo? Esses líquidos aí, os hormônios, tá certo? É, eles aí, sabe, eles nos perturbam, tá certo? Aí são espécies de drogas, rapaz, sabe? E de sorte que o Freud nasceu em 6 de maio, e hoje são 6 de maio, certo? Só que ele nasceu no século XIX, porra, em 1856, em Pribor, Tchequia, e faleceu em Hampstead, em Londres. Ali morreu em Londres, sabe? Eu acho que estava ali, morreu em 39, estava começando a Segunda Guerra, acho que já estava iniciada, tá certo? Eu não sei se ele era judeu, certo? Eu não sei como é que é isso aí. Mas o fato é que ele estava, quem sabe aí, fugido do Hitler, rapaz, sabe? Eu já li alguma coisa a respeito disso aí. Ele teve influência, sabe, do Jung. O Jung foi o aluno dele, certo? Do Darwin, do Kant, tá certo? E influenciou o Jung, não sei por que coloco influência de Jung, não sei se porque eles se associaram um tempo aí, tá certo? E tem aqui Erik Erikson e Alfred Adler. Esse pessoal eu já ouvi falar alguma coisa aqui do Adler, por exemplo, certo? E ele foi um cara de graduação, rapaz. Ele estudou, rapaz. Ele não era um fudido aí, sabe? Ele não produzia senso comum. Ele não produziu senso comum, tá certo? Ele produziu ciência, rapaz, sabe? Ele estudou, rapaz. Aí é isso que eu falo, rapaz. Esse pessoal que tá hoje na rede aí, rapaz, um bando de fudido aí, sabe? Que adquire um celular barato aí, sabe? E acham, sabe, que pode ficar falando, passando mensagem. A coisa mais comum, rapaz, aí andando pelas ruas aí é vendo pessoas aí, sabe? Passando, fazendo ali, sabe? Áudios para mandar para outras pessoas, sabe? Elas produzem o áudio, tá certo? Ou mesmo estando em rede, ali aperta aquele botãozinho ali do microfone, tá certo? Fazem um áudio e ficam mandando para as pessoas. Tá? E acho que pode encher, rapaz, o mundo, sabe, desses conteúdos, tá certo? O mundo hoje, eu acho que ali, esse espaço aí, aqui, aí, do mundo magnético aí, sabe, na atmosfera, eu não sei onde é que está esse espaço aí, sabe? Onde os sons e as produções todas, sabe, dos sons humanos são arquivadas, certo? Mas eu acho que, porra, há uma saturação, rapaz, a não ser que esses áudios aí, eles tenham uma duração aí, sabe? E aí dure um tempo aí, depois, sabe, desligam aí, parem de funcionar, sabe, morram, entendeu? Mas o fato é que o ser humano, rapaz, é o ser mais comunicativo, é o ser humano mais comunicativo de todas as eras, tá certo? Nunca se falou tanto, rapaz, sabe? Nunca se falou tanto, tá certo? E o que se produz aí, do modo geral, é a porra do senso comum, tá certo? Essa opinião rasteira, essa opinião fraca, essa opinião, entendeu? Essa aí, sabe, essa coisa aí tirada que o mundo empírico, sabe, aí, sabe, facilita a produção, tá certo? Mas que não tem, assim, muita qualidade, porque não são ali, sabe, tratada, filtrada no cérebro, sabe, e comparada, sabe, e ali, sabe, articulada, linkada, sabe, com outros aí pensamentos. O cidadão, ele vê, sabe, ele olha, tá certo, e já produz ali a opinião, aí depois já passa adiante, tá certo? E depois pega outra ali, olha e vê e passa adiante. E assim as coisas têm vários fundamentos, rapaz. E a maioria das pessoas, rapaz, nem letras têm. Ontem me parece se comemorou o dia da língua portuguesa, sabe? E se fala da importância dessa língua, sabe? Dessa língua aí. Tem linguagem e tem língua, tá certo? Desse sistema aí, sabe? De comunicação em determinado grupo, tá certo? Os caras falavam que nós somos 250 milhões de falantes, só que no Brasil, rapaz, são 215 milhões, certo? De falantes. E me parece que são nove países que falam a língua portuguesa, tá certo? Por conta da colonização, tá certo? Países da África, países da Ásia, né? O Timor-Leste, me parece ali para as bandas ali da Indonésia, aquela coisa toda. No Timor se fala a língua portuguesa também. Em Portugal, evidentemente, e aqui no Brasil, tá certo? No total, o cara falou lá 250 milhões, sendo que 215 milhões são só aqui dentro do Brasil, tá certo? E os 35 milhões aí ficam para o resto dos países aí, uma parte em Portugal e nos outros países africanos ali, Angola, Moçambique e não sei mais o que, tá certo? Mas o fato é que essa história da língua, e porque eu estava falando então assim, sabe?
Eu só sei que eu tenho bronca, sabe, com essas pessoas aí, sabe, que... com os analfabetos, rapaz, eu não gosto dessas pessoas, não, sabe, eu não gosto, porque, sabe, são uns boçais aí, sabe, e às vezes aí... O meu irmão que tinha essa opinião, rapaz, que ele falava mal do Lula, sabe, dizia que o Lula era um preguiçoso, que o Lula deveria ter estudado, tá certo? E eu me mordia por causa disso, tá certo? E hoje, veja, sou mordido com os analfabetos aí que produzem aí, sabe, senso comum, e não sei porque, eu acho que então que eu não tinha razão para fazer, sabe, esse conflito aí, para fazer essa pendenga aí com o irmão que eu tive, tá certo? Acho que faltou mais debate, tá certo? Faltou mais debate entre nós. Mas no fundo, não sei se especificamente, sabe, aí era o caso de Lula, tá certo? Mas o que eu penso é assim, que o que me incomoda, sabe, são essas pessoas aí, sabe, que aí, sabe, produzem conteúdos, sabe, com base no senso comum, tá certo? E são arrogantes, rapaz, olha, isso que é um problema. Agora, o ser arrogante, o ser pobre, sabe, o ser aí, sabe, de sem renda, sem rendimento, sabe, ignorante muitas vezes, sabe, aí pelas questões materiais, sabe, e que não conseguem e prosperar, progredir, tá certo? E ficam no mundo da ignorância, tá certo? Hoje esse pessoal, sabe, eles têm assim aí, mais aí, hoje o mundo tem mais direitos, tá certo? Hoje se tem a questão aí, sabe, de acesso às ágoras, certo? E as ágoras aqui, quando eu falo é metafórico, eu estou me falando aos espaços aí de discussão política. Hoje se tem acesso ao mundo da política, tá certo? Há uma conexão política tão grande como jamais houve, eu acho, talvez pela quantidade, pelo aumento da população, sabe, da quantidade de população que existe hoje no mundo, certo? Me parece que são quase 300 países aí que tem, sabe, cada país aí, sabe, com suas populações. Só na China, me parece que são quase 1,5 bilhão, sabe, de chineses, sabe? Na Índia vai muito mais além, passa de 1,5 bilhão, tá certo? E eu só sei dizer que todas as pessoas falando, rapaz, numa rede infinita, tá certo? Porra, sabe? Passa ali aquela ideia do McLuhan, sabe? De aldeia, sabe? De aldeia global, entendeu? Porra, bicho, é foda. E eu só sei dizer, rapaz, que eu sou invocado, tá certo? Mas eu queria dizer assim, que o Freud foi o que foi, e aí assim, agora eu puxo o fio da meada de novo, sabe? E aí o que se diz é que Freud e Nietzsche se encontraram, quando Nietzsche chorou, o filme fala isso, e o Nietzsche era mais velho, creio eu, tá certo? E foi um filósofo, Nietzsche, certo? Foi professor, acho que ele foi professor de ensino médio, tá certo? E aí, sabe, foi aí, sabe, produzindo e era um cara ácido, Nietzsche, sabe, ele ali, sabe, era um cara aprofundado e elaborou teorias aí, sabe, enxergando o mundo, sabe, com o pensamento. E veja que ele não elaborou assim à toa, não. O cara, ele era dedicado a estudar, sabe, os documentos antigos da cultura grega. Tem uma disciplina, a disciplina que a linguística anterior, tá certo? A disciplina anterior da linguística, como é que chamava, que se baseava em documentação? Eu sempre esqueço a porra do nome do nome, sabe, desse campo de estudo. Mas o Nietzsche operou aí estudando documentos, estudando literatura, sabe, literatura, não só a literatura de ficção, tá certo? Como a literatura mesmo histórica, tá certo? E ele aprofundava isso, sabe? Ele não precisou. Me parece, eu não sei se ele foi à Grécia fazer estudos para lá, tá certo? Mas não precisa. Às vezes os livros estão por perto. E me parece que ele falava grego, sabe? Eu acho que dominava o latim também. E estudava textos, documentos escritos na fonte, tá certo? E com base nisso, assim, num certo autodidatismo, tá certo? Ele teve, me parece, eu acho que ele teve graduação. Se fosse ver aí, tá certo? Ver que ele estudou em algum lugar, uma graduação aí qualquer, tá certo? Mas não vou fazer isso agora. E assim, sabe? Mas se tornou um cara sofredor na vida, tá certo? A música que eu assobiei fala alguma coisa de sofrimento, rapaz, não sei. Deixa me ver aqui. Deixa me ver aqui rapidamente onde é que eu estou. A música que eu assobiei é Kyrie, tá certo? Kyrie em latim é glória, eu acho, tá certo? Kyrie eleison, qualquer coisa assim, depois eu vejo isso, tá certo? É o título de uma música que um grupo, uma banda, sabe? Uma banda de músicos e de cantores, sabe? Chamado Trio Ternura, tá certo? Gravaram, tá certo?
E diz assim: se eu não merecer o seu amor, juro que eu vou ser um sofredor. Meu Deus não quis me dar a glória de poder amar só você com fé e com devoção. O Nietzsche ele era apaixonado por uma mulher russa, sabe, que frequentava as rodas, sabe, as rodas literárias, sabe, as rodas em que intelectuais se reuniam em casa aí de bacanas aí, tá certo? Tem um evento aí que tem um nome, sabe, em que as pessoas aí uma vez por semana se reúnem na casa de alguém poderoso que faz comidas, faz jantares, etc e tal. Como é que chama, hein? E ali se faz aí declamações, se lê textos poéticos, se lê texto de literatura do modo geral e aquela coisa toda, tá certo? E o Nietzsche frequentava essas rodadas aí, sabe, por onde ele estava, e ele conheceu uma russa, rapaz, sabe? Ele se apaixonou por ela, só que ele tinha um bigodão imenso, sabe? Aí a russa, essa uma menina nova ainda, olhava para aquele bigodão e dizia: eu, hein? Que bigodão. E não se interessava pelo alemão, rapaz, sabe? O alemão ficou muito puto e adoeceu, rapaz, se tornou um cara sofredor, sabe? Aí, de certa forma aqui, sabe, se eu não merecer o seu amor, juro que você é um sofredor, poderia ser uma fala de Nietzsche, sabe? Dizendo para aquela russa lá, depois dá para verificar, sabe? Essa história do sofrimento de Nietzsche por uma russa, tá certo? E eu só sei que esse sofrimento, um dia ela disse assim: ei, rapaz, tu tens que procurar ajuda, rapaz. Olha, eu conheço eu conheço um psicólogo aí, o José Breuer, ou não sei se o Breuer fazia parte dessas rodadas aí também, tá certo? Por que tu não vais conversar, rapaz, com aquele psicólogo ali, rapaz, o Breuer, aquele médico ali, não sei mais o quê. Aí o Nietzsche foi, tá certo? Conversar com o Breuer, tá certo? E nesse tempo o Freud, sabe, o Sigmund Freud, já estava circulando também nesses meios aí, só que ele era um garoto, tá certo? Mas o Freud foi para a primeira consulta, sabe, bater um papo com o Breuer, sabe? O Nietzsche, certo? O Nietzsche foi bater um papo com o Breuer, tá certo? E o Nietzsche era muito mais avançado que o Breuer, certo? O Nietzsche não era médico, o Breuer era, certo? Mas assim, aí, sabe, ali, sabe, na prática, entendeu? Eles começaram a conversar. O Nietzsche percebeu, eu acho, sabe, que ele não estava devendo nada a ninguém, tá certo? Que ele não tinha nada ali, sabe, que explicar. E foi ele que sugeriu: escuta, eu posso deitar aqui nesse sofá aqui para eu relaxar, para eu poder falar melhor contigo? Aí o Breuer olhou assim: tá, pode, deita aí. Aí o Freud ficava, o Nietzsche ficava de lá falando e o Breuer sentado numa cadeira ao lado ouvindo, tá certo? Aí o Breuer começou a adotar, sabe, esse sistema aí, sabe, de ouvir os pacientes aí, sabe, deitados e fazendo o trabalho, aquela coisa toda, e manteve isso, sabe. Depois ele falou pro Freud, tá certo, que ele fazia esse trabalho, o Breuer, certo, fazer esse trabalho aí com os pacientes, sabe, com a pessoa deitada num sofá, tá certo? E rapaz, essa história ela tem fundamento, eu não estou inventando não. Mas o fato foi que o Freud aí, sabe, aí foi um cara de academia, tá certo? E não operou as teorias dele, sabe, entre aspas, sabe? Não, ele produziu ciência, tá certo? O pessoal hoje tem uma invocação com a psicanálise, sabe, para saber se psicanálise é ciência ou não é ciência, tá certo? Senso comum eu sei que não é, tá certo? Porque ele repetiu experiências muitas vezes, sabe, no seu consultório com os seus pacientes, tá certo? Então esse aí é o Freud, e eu caio fora do Freud aqui, mas eu estou dizendo que eu assobiei uma música, essa música é Kyrie, tá certo? E que eu me lembrei aí, veio na cabeça, vem assim, tá certo? Aí eu comecei a subir, não lembrava o título, certo? Aí eu jogo uma frase, um verso qualquer aí a inteligência artificial capta e me mandou, e disse que eu estava assobiando era uma música chamada Kyrie, cantada por um grupo, sabe? Um grupo chamado Trio Ternura. Deixa eu ver aqui o Trio Ternura. O que é que eu posso falar mais do Trio Ternura quando já são 27 minutos de vídeo, o vídeo está acabando já. Trio Ternura foi um grupo vocal brasileiro formado por Jussara Lourenço da Silva, do Rio de Janeiro. Está dizendo aqui que ela é viva ainda, tá certo? Por Jurema Lourenço da Silva, Rio de Janeiro, também está dizendo que ela é viva ainda. E Robson Lourenço da Silva, Rio de Janeiro, também está dizendo que eles são todos da década de 50, tá certo? E não, mas aqui está dizendo que o Robson, tá certo? O Robson já levou farela em 2011, pô, ele está morto já. E esse grupo aí, esse grupo vocal, foi um dos maiores grupos vocais negros do Brasil entre os anos 60 e 70, na década de 60, tá certo? Formado pelos irmãos Jussara, Jurema e Robson. Então eu ouvia, rapaz, eu ouvia essas músicas, sabe, em 70, certo? Eu fui para o seminário em 67, entendeu? E nesse meio tempo eles faziam parte daquele movimento aqui daquele movimento cultural chamado Jovem Guarda, certo?
em que o Roberto Carlos mandava ver junto com a Rede Globo, tá certo? E é isso aí, por hora é só o que eu quero. Eu não quero mais, sabe, do Trio Ternura, eu não quero mais nada, tá certo? Eu vou saindo por aqui e do Kyrie, tá certo? Valeu, e me lembrei então que o, o, o Nietzsche poderia falar, sabe, da sua paixão por aquela mulher russa, sabe, daquela menina russa jovem, entendeu? Que não deu bola pra ele, sabe, dizer eu sou um sofredor por tua causa. Ei, rapaz, para de falar muita besteira, rapaz. Aí aqui tem alguma coisa sobre o Jogo de Tronos, eu não quero mais falar do Jogo de Tronos, eu vou saindo daqui, tá certo, dessa página. Tá certo, aí tá certo. Aqui fala do Olavo de Carvalho, do Dugin e do Steve Bannon, eu já falei sobre os três, tá certo? Não vou falar, vou deixar para aumentar, sabe, a falação numa outra oportunidade. E eu me lembrei que esses três aí, sabe, produziram ali, sabe, teoria de conspiração como o Dan Brown, certo, produziu, e disse também que eles estavam vinculados a um cara chamado Maquiavel, tá certo? O Maquiavel, ele teve uma existência, assim, intelectual produtiva muito grande, tá certo? O cara escreveu muita coisa aí, sabe, produziu muita coisa, por exemplo, Mandrágora, não sei o que, Mandrágora, certo? Foi uma obra que ele produziu aí, tá certo? Então é um cara que, sabe, exercitou muito a cuca dele, tá certo? E merece também aí ser apreciado. E um cabra do meu campo, sabe, de pensamento, o Gramsci, sabe, resolveu fazer um trabalho em cima do que produziu o Maquiavel. O Maquiavel, rapaz, viveu com uma família escrota chamada Borgia, certo? Aí tinha o César Borgia e tinha o Papa Alexandre, tá certo, que era o pai do César, e tinha a pequena, rapaz, como é que chamava a filha dele? Uma menina, rapaz, uma menina danada, sabe? A Lucrécia, certo? Quem foi que falou que a Lucrécia foi pra Pisa, tá certo? Alguém falou, não sei quem foi que falou aí, no dia um cara aí, sabe? Na vacalhação, sabe? O pai dela era o Papa, tá certo? E vivia lá por dentro do Vaticano. E uma vez aí, não sei se ele adoeceu, sabe? E ela ficou por lá, sabe? E sentava ali, sabe? No trono do Papa, entendeu? Na cadeira do Papa, aquela coisa toda. A Lucrécia, rapaz. A Lucrécia que dizem que o irmão mais velho dela, o César, pegava, tá certo? Porra, essa família era foda. E vou saindo aqui também do Nicolau Maquiavel, certo? Porra, bicho. E aqui tá falando da família Borgia, que é esse pessoal que eu tô dizendo aí, tá certo? E assim eu chego aqui tá falando aos 16 anos, tá certo? Esse cara aqui. Não, tá aqui esse cara aqui. Ontem eu falei dele aí, tá certo? Do Kevin Mitnick, tá certo? Kevin Mitnick, Kevin Mitnick. Por que é isso aqui, rapaz? Sai daí. Porra, caralho. Eu tô falando aqui do Kevin Mitnick, rapaz. Aí eu me atrapalhei aqui, cliquei onde não devia, tá certo? Então, se é assim, eu vou saindo daqui do Kevin Mitnick, que não interessa mais, tá certo? Fica só aqui o X, mas eu não quero saber do X. Aí eu vou então e eu tô aqui, sabe? Eu vou pra cá. Aí aqui eu caio onde? Tá aqui falando do Freud, tá certo? Eu já falei do Freud um pouquinho, que para hoje o que importa é isso, tá certo? Ele estaria aniversariando hoje o Robespierre, tá certo? O Robespierre foi Maximilien François-Marie Isidore de Robert Pierre, foi um advogado, veja, advogado, os advogados são foda, rapaz. E político, certo? O advogado fala pra caralho, tá certo? E é cheio de razão. E uma das personalidades mais importantes da Revolução Francesa, mas eu paro por aqui que eu não quero falar muito do Robespierre, só lembrar que ele atuou na Revolução Burguesa de 1789 lá na França, que para mim, rapaz, não valeu nada, rapaz, sabe? Porque depois o tal de Napoleão, sabe, inverteu tudo, sabe? E hoje a França é um país de escroto, de merda, sabe? Um país escravocrata, tá certo? É um país ali na União Europeia, sabe, que é contra ali, sabe, os imigrantes e ali, sabe, não faz porra nenhuma. O presidente dele atual, um cara conservador do caralho, sabe? Não faz nada ali pela mortandade que estão fazendo ali na faixa de Gaza. Então eu saio daqui que eu não quero conversa com o povo escroto, tá certo? Aqui está falando do Priorado de Sião, eu já falei também, do Opus Dei, eu já falei também. Aí eu vou caindo aqui, rapaz. Ontem eu queria falar, sabe? Eu queria falar do aniversariante do dia, tá certo? Que foi o Marx, rapaz, o Karl Marx, certo? Quando o Zé Reinaldo lembrou ontem, sabe, no 247, sabe, da efeméride do dia, e lembrou o nascimento do Karl Marx, certo? Em 5 de maio de 1818, a primeira coisa que ele disse que ele foi o autor da teoria do socialismo científico, tá certo?
Foi essa a contribuição que o Marx deu. Então veja que antes ali, sabe? Porra, os nazistas, sabe, querem se reivindicar socialistas, ver se podem. O porra ali na Itália, o Mussolini se reivindicava também de socialista. Esses caras avacalharam, esses caras que nem aqui esses putos aí da extrema-direita aqui, sabe, os bolsonaristas, sabe, esses fascistas do caralho. Eles se apropriam, rapaz, sabe, dos bens culturais, sabe, nacionais, se apropriaram da camisa do Brasil, sabe, da seleção, tá certo? Se apropriam da bandeira nacional. Tem um tal de Gilvan da Federal, tá certo, que coloca. Porra, aquele cara é um palhaço, sabe? Ele lá na Câmara Federal, ele pega a bandeira, sabe? Amarra sabe? No ombro dele, sabe? Vai para cima e para baixo ali, maculando, rapaz, um símbolo nacional, rapaz, isso deveria ser impedido, rapaz, esse cara não presta, certo? Esse tal de Gilvan da Federal. E assim como ele, sabe, os bolsonaristas se apropriaram, rapaz, esse pessoal evangélico aí, os caras se apropriaram da bandeira de Israel, vê se pode, da bandeira dos Estados Unidos, vê se pode, tá certo? E eu tô com 34 minutos de vídeo, passei, estourei, vou parando por aqui para ver se eu ainda aproveito esse vídeo. Digo que meu nome é Ernest, sou um caboclo falador, quem fala muito dá bom dia, quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia cavalos.